de seu Filho Jesus, a santidade e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos tornou no nome de Cristo. Queremos iniciar a nossa celebração colocando o nosso coração diante do coração de Jesus. Eu tenho uma regra de vida. Eu só me exponho com quem eu amo e confio. Longe de banalizar o verbo amar. Amar enquanto querer o bem do outro e um querer o bem que você sabe que é correspondido. É claro, aí você vai me dizer, então a gente leva tempo para amar alguém. A confiança, sim, o querer bem, não. Às vezes você já quer bem imediatamente. E de vez em quando o querer bem lhe dá o presente da confiança. Às vezes, tão logo você quis bem, você já quis confiar. E eu tenho para mim que nós só nos sentimos inteiros, prontos para dizer quem somos, o que nos dói, os erros que cometemos, quando nós estamos envolvidos pela díade. Eu amo, sou amado, né? E confio. Foi o que aconteceu com a samaritana. Uma das passagens que talvez mais inspire o perdão na Sagrada Escritura é o encontro de Jesus com a samaritana. A samaritana foi encontrada num momento da sua vida em que tudo parecia ter dado errado. Eu acho significativo porque era próximo do meio-dia. Aquela mulher foi encontrada por Jesus e encontrou Jesus num horário próximo ao meio-dia. O sol já estava alto, o calor era muito. Jesus tinha sede. Se aproximou de um poço que na tradição judaica tinha um grande valor simbólico para eles. Não era só um poço, era um poço de significado, e além daquela água que ele poderia tirar daquele poço, ele beberia também do significado, que a vida é assim, né? Quando você está com sede e alguém lhe dá um copo de água, se aquela pessoa quiser, ela coloca sentimentos naquela água que ela está dando. Ainda ontem eu participava de um curso para médicos, cuidadores, enfermeiros, técnicos, de cuidados paliativos, a convite da minha querida amiga Ana Quintana Arantes. E lá eu falava que existe uma linha muito tênue entre o gesto e o amor. Quando é que nós percebemos que o gesto foi amoroso? Quando ele não foi apenas a repetição de algo técnico. Eu posso lhe oferecer alguma coisa, eu sei lhe oferecer, eu tenho o que lhe oferecer. Mas se eu não vou junto no gesto, se o gesto não está perpassado de sentimento, de espírito, ele é apenas técnico. Às vezes eu pode muito bem tocar e cantar maravilhosamente uma música e todo mundo admirar. Mas ela pode tocar, cantar, e às vezes não tão maravilhosamente assim, porque nós somos frágeis, às vezes a gente não tem todos os recursos técnicos, e pode encher o nosso coração de emoção. É uma linha tênue, mas não é o caso dela, porque ela canta tecnicamente de forma impecável. Mas depois que canta, tem alguma coisa que a gente precisa perceber. Depois de aprender a cantar, como na cena de um filme que uma vez eu ouvi, a chefe do coral dizendo para a filha dela, que cantava muito bem: você canta maravilhosamente bem, mas eu não ouço Deus cantando em você. Se você quiser cantar dentro da igreja, as pessoas terão que ouvir Deus através de você. A menina levou um susto. E ali naquele momento foi para ela um ponto de saber para o resto da vida que você pode cantar e cantar. Eu posso lhe dar água e posso lhe dar água. É quando nós vamos inteiro nos gestos que nós fazemos. Às vezes a gente não se realiza no tanto de coisa que a gente faz, é porque tudo que nós estamos fazendo já está sem alma há muito tempo.
a gente vai se cansando, a gente vai desaprendendo, a gente vai perdendo o fio da meada. É tão fácil eu ser padre tecnicamente para o meu povo. Subo naquele altar, faço uma missa de 1 hora com tudo certinho e não toco o coração de ninguém. Porque fui técnico. Mas eu posso muito bem, num espaço de meia hora, subir naquele altar e com tanto amor e com tanta dedicação, realizar todos os gestos litúrgicos e você identificar que o que está acontecendo é amoroso. E porque é amoroso, lhe toca. E porque lhe toca, você confia. Aí você faz o embrulho da confiança e do amor num único gesto. Eu confio no que você está fazendo, porque eu sinto que o que você faz é com amor, e isso me toca, isso chega em mim de um jeito que até então ninguém havia feito por mim. Eu acho que é por isso que a gente se apaixona pelas pessoas. Quando você identifica que aquilo que o outro está lhe oferecendo é igual ao que qualquer outra pessoa pode oferecer, só que com o diferencial do amor e da confiança. Foi o que aconteceu com Jesus e a samaritana. Eu não sei quem matou a sede de quem. O que eu sei é que ao dizer que ele tinha sede, aquela mulher imediatamente problematizou o fato de poder ajudá-lo. Porque ela já estava acostumada sempre a colocar um obstáculo em tudo que fazia. E não era culpa dela, não. Às vezes nós nem somos culpados por estarmos tão vazios, tão sem alma, tão só cheio de gestos. Sim. Também em outro momento do Evangelho, Jesus critica aquela que faz demais, comparando com aquela que sabe ficar ali, preenchendo-se de algo que não é gestual, mas que é espiritual. Marta e Maria. No momento em que a samaritana problematiza para Jesus, ela explica os motivos dela não poder dar a água para ele. Como é que tu, sendo um judeu não se dá bem com o meu povo? E ainda mais eu que sou mulher. Por que os judeus, claro, naquele tempo muito mais, era uma cultura muito radical, muito próxima da raiz, na compreensão ali, o contato com uma mulher será sempre perigoso, a não ser que seja a esposa dele, a mãe ou as irmãs, porque ele está em comunhão com o ciclo menstrual delas. Sim, no judaísmo, naquele tempo de Jesus, se eu tivesse contato com uma mulher que estava menstruada, para mim era um problema religioso, porque lá as regras de higiene são também regras religiosas. Então ela problematiza: você vem me pedir água, a mim que sou mulher, que não lhe dou garantia de não estar impura por esses dias, de não estar sangrando como um resultado da minha impureza, né? Você me pede, mesmo sabendo que eu sou samaritana? E aí Jesus compreende. Eu acho que ele já se aproximou sabendo quem era ela, né? Ele sabia que ela precisava dele. Ele se aproxima e faz com ela o mesmo processo que ele fez com todo mundo que ele transformou ao longo da sua vida. Ele faz com que aquela mulher, no primeiro momento, já tinha feito o que precisava ser feito. Nenhum encontro é real se a gente não tem as nossas fraquezas nas mãos, minha gente. Nenhum encontro é de verdade se a nossa fraqueza não faz parte do muito prazer. Se eu lhe digo, muito prazer em lhe conhecer, mas você escondeu todas as suas fraquezas para ser agradável diante dos meus olhos, esse muito prazer soa falso aos seus ouvidos. E você não vai acreditar no amor que eu digo por você. E você não vai acreditar na confiança que eu digo ter com você. Porque a gente só ama de verdade, a gente só se confia depois que a gente se decepcionou muitas vezes. Então Jesus já chega adiantando o processo. Olha, eu não tenho nenhuma ilusão a seu respeito. A mim não interessa alimentar ilusões a respeito de ninguém. A mim só interessa a verdade de alguém. E é com essa verdade que eu trabalho. E é com essa verdade que ele continua trabalhando até os dias de hoje. Se eu ofereço a Deus a minha mentira, a minha hipocrisia,
Ele não fará nada em mim. Mas se eu faço logo igual a samaritana fez, conta logo tudo que não... Porque foi só puxar a língua daquela mulher. E o passado, a indigestão emocional, os insucessos, os fracassos vieram, como dizia os nossos literatos, quando querem falar bonito, aos borbotões, em grandes volumes. Sim. E aí Jesus precisava pensar o ponto final para transformar a vida daquela mulher. Que ele falou assim: vai lá, chama o seu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido, não. E aí ele diz assim: disseste bem, já tiveste 5. Viajada. Esperta, não tentou, né, Maria? Você tentou uma vez só. Eu só tentei uma. Mas não teve sorte de tentar a segunda. A Maria devia ser uma mulher bonita, né? Ela devia ser uma mulher bonita. E ela devia ser uma mulher insistente com o amor. Tentou. 5 vezes ela se casou. E aí Jesus disse assim para ela, sem que ela dissesse uma palavra sobre esse assunto: disseste muito bem, já tiveste 5, o que tens agora não é teu. Aí acontece uma matemática, uma simbologia numérica linda para o cristianismo. Jesus é o 7º, o número da perfeição. Pronto. A partir de hoje, não navegarás mais em mares que não querem o seu chegar. Não navegarás mais à deriva. Tens aonde chegar. Porque a partir do momento, minha gente, que nós encontramos alguém que nos ama como somos, tudo em nós se preenche, tudo em nós se completa. Ah, mas então Jesus amou a samaritana como um esposo? No sentido como nós compreendemos, por exemplo, a consagração das irmãs, sim, que se dizem esposas de Cristo, mas não se casam por aqui, não constituem uma família por aqui. Também o padre, a quem vocês tantas vezes querem fazer passeata para a gente ter o direito de casar, não precisa não, tão tranquilo. Eu nunca vi passeata de padre querendo casar, você já? Pois o povo vive falando que a gente tem que casar, então tem um impasse aí. Não sei se vocês estão querendo julgar para nós ou que vocês não estão dando conta. Brincadeira. Então, quando Jesus se apresenta como esposo, compreenda bem o significado de esposo, que não é dormir na mesma cama, não é só isso. Ah, quem dera os nossos esposos e esposas compreendessem a vida esponsal como muito mais que dormir na mesma cama. É dormir na mesma alma, é andar nas mesmas veias, é você ver a cumplicidade que os congrega. Eu acho que nada pode nos fazer mais felizes e seguros do que quando nós sabemos que nós podemos confiar, porque nós amamos e amamos de um jeito sem ilusões. Tudo isso para dizer que nós também temos um itinerário muito semelhante ao da samaritana. Meio-dia, metade do dia já foi, não deu certo. O que aquela mulher apresentava como resultado de meio-dia eram só fracassos, desilusões. E Jesus inaugura para ela a possibilidade de que a tarde seja diferente. Olha que lindo, você acorda pensando: nossa, minha vida está um caos. E ao meio-dia você encontra alguém que lhe retira da condição de caos, que coloca tanto significado dentro de você. Porque o encontro de Jesus com a samaritana fez isso. Perdoou todos os pecados e colocou nela a disposição de uma vida nova. E aí sim ela teve condições de dar a água, depois de ter matado a sua sede. Ela não seria capaz de realizar um gesto com amor se antes não tivesse vivido o seu processo de purificação. Portanto, hoje, nesse domingo, vamos pedir a Deus a graça de
finalizar o nosso meio-dia, como está sendo agora, inaugurar uma tarde nova. Faça isso a metáfora da sua vida. Digamos que até hoje foi a metade do tempo que você tem. Para muitos essa conta pode até fechar. Teremos mais metade daqui para frente. E nós queremos que essa metade que nos espera seja bem melhor do que essa metade que nós já vivemos. Sinto a tua falta, sede da tua água, ouço a tua fala quando a minha alma cala. Em meus passos tua voz, sussurrando a direção, teu olhar meigo e doce é meu mar de compaixão. Pra quem devo gritar, pra eu mesma me escutar? Pra quem devo dizer o que eu mesma escondi? Pra onde devo ir para estar perto de ti? Do teu jeito de viver eu não posso mais fugir. Sou mulher das lágrimas, sou amante das palavras e feito uma samaritana, com meu poço já sem água, vou a ti que me conheces e me livras das ciladas. Só me olhes demorado e saberei voltar. Sou mulher das lágrimas, sou amante das palavras e feito uma samaritana, com meu poço já sem água, vou a ti que me conheces e me livras das ciladas. Só me olhes demorado e saberei voltar pra casa. E agora, se você tiver condições de reconhecer, o que é ter esse meio-dia da sua vida, nessa metáfora tão bonita, deste encontro de Jesus com a samaritana? Você precisa pedir perdão a Deus. Quais são os erros que você cometeu contra você, contra os outros, que não lhe permitiram viver a bonita experiência da confiança e do amor, fonte de toda a realização humana? Peçamos perdão a Deus hoje por aquilo que em nós ainda não está harmonizado, ainda não está feliz. Deus Todo-Poderoso,
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a Deus a vossa paz. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Glória, Tem uma Bíblia bem na cabeça dela, gente. Alguém providencia a retirada dessa pessoa para outro lugar. glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós nos glorificamos e nós nos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz, oh glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Eu não sei se vocês perceberam, ela nunca cantou glória, hoje ela cantou de meia hora para compensar todas as outras E músicas. essa abelha me persegue. E eu estou vendo, a abelha está em cima dela desde a hora que começou a missa. Estou tentando contornar. Amém, E a abelha entra na Glória a frente, a Deus. abelha pousa nela. E a abelha não é uma pessoa confiável, né? De repente ela pode fazer o que não deve. Hoje eu quero unir os muitos motivos de alegria que eu tenho pessoalmente. Ontem fez aniversário um dos homens mais importantes da minha vida, pelo bem que ele me faz, pelo quanto a sua arte me preenche. É, sem dúvida, o artista vivo, morto de todos os que eu já tive contato, o que mais tocou a minha alma, que é o Hélio Petros, autor dessa capela lindíssima, dessas imagens. O Hélio é um senhor muito modesto, que se você encontrar com ele, você não vai nem perceber que ele é grandioso como é, pela simplicidade, pela humildade. O Hélio é um homem que entrou na minha vida há mais ou menos uns 10 anos,
quando eu conheci a sua arte lá em Tiradentes. E desde então, eu me cerquei da sua obra, porque ela me faz muito bem. Eu gosto muito de arte sacra desde menino, mas até então eu não tinha encontrado alguém que me tocasse tanto. Então hoje eu quero que essa Eucaristia, quero celebrar por ele, pela sua família, pela sua esposa queridíssima, a Condessa Zélia Petrus, que é um ser humano também raríssimo, especialíssimo. Meu querido amigo, obrigado por tudo que você é e representa. Quero rezar também pelo aniversário da Alice Duarte Inácio, que é uma querida amiga lá de Orlando, que está fazendo aniversário hoje. No Instagram, quando eu postei ontem o aviso da missa, a Miriene pediu para que eu rezasse pelo José Frederico, o filho dela, foi um pedido que eu consegui ver. Quero também, com muita alegria, celebrar um casal que tem um carinho muito especial por mim e eu por ele. Era um casal que eu sempre tinha perto de mim, mas eu não sabia da minha importância na vida deles. O dia que eu soube, eu comecei a compreender diferente aquele amor. 45 anos de casado de João e Sãozinha, lá de Belo Horizonte. Que Deus abençoe muito vocês e a sua família. Quero rezar pela saúde de José Carreira Neto, que é o pai do Ricardo, não é isso? Rezar também pela saúde de João, Elza e Andressa Fernandes, que são familiares da Ziza, pela Dona Maria, mãe da Ziza. Quero rezar também pela saúde do Álvaro Tavares, que é o pai do Dudu, meu querido amigo. Queria também rezar nessa Eucaristia por Pedro Israel Bigote, que faleceu nesta semana. Quero rezar também pela alma da Ila Bueno. Também por Sueli de Oliveira Alves, que é a mãe do nosso querido Douglas, que está aqui nos ajudando a transmitir. Isso, vou chegar lá. Ansiosa. Pela ansiedade da Tânia, que Deus cure essa ansiedade. Pela família Zazu, da minha querida amiga Cidinha, e também, por que não dizer, do Daniel, ele já é Zazu também. Pelo aniversário de Juliana Nader, é isso? Nader, sua sobrinha, prima. E também pelo José Osvaldo, que é o neném, irmão da Teca, que está num estado de saúde que neste momento nos preocupa. Nós queremos pedir que Deus seja o médico dos médicos e possa auxiliá-los a descobrir o que ele tem. Possamos, ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, vós reerguestes o mundo decaído. Enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumento. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão.
Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com os louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar o vosso poder. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tornou. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu e Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela-se. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Das palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Bendirei Eternamente o vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Hoje a palavra
palavra de Deus para nós é quase que um alívio. É tão bom quando humanamente nós estamos no apuro de uma situação e alguém vem e nos socorre dizendo: deixa que eu cuido para você. Claro, depois de você ter esgotado todos os seus recursos, eu sempre digo isso, só é justo em esperar. Nem fui eu que disse isso, foi alguém que disse antes de mim, e em algum momento da vida eu escutei. Eu repito, nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que nós já fizemos tudo o que nos foi possível. Não é assim que funciona a vida? Então é muito bom, quando depois que você já fez tudo o que era possível, e geralmente o meu possível é pequeno, eu não tenho paciência igual a Tânia, pedindo, estou expondo ela aqui agora, não tenho paciência com os processos. Eu tenho muita dificuldade, às vezes eu nem esgotei o meu possível, eu já grito, não é assim? Então eu preciso me educar para esgotar os meus possíveis. Você é boa com os seus possíveis? Ou você também tende a gritar antes da hora? Acho que agora eles já são mais meus amigos. Pronto. Agora. É tão bom, não é? Agora. Quando você tem condições diante de uma situação dificílima, você mantém a calma e você examina tudo o que é possível. E aí você só dá razão ao desespero depois que você esgotou as possibilidades. Isso é uma sabedoria humana, que às vezes nós levamos uma vida inteira para aprender, porque isso é construção, não é uma mágica que acontece da noite para o dia e você acorda, nossa, eu agora sou corajoso, olha que menino corajoso que eu sou. Eu me lembro que às vezes a minha mãe fazia muito isso comigo. Eu enfiava o dedo na quina da porta, eu começava a chorar e ela dava, ele não chora, esse menino é corajoso demais. E eu tentando conciliar o que eu sabia de mim, que era aquela vontade de gritar desesperado com o chute que eu dei na quina da porta, com aquela mulher me idealizando naquele momento, via se aquilo era a hora de me idealizar, coitado de mim. Tudo que eu precisava era chorar. Mas alguém estava do meu lado me idealizando, porque não suportaria o meu choro. Ah, ele é corajoso demais, ele não chora por qualquer motivo. E ali me revesti de uma coragem que eu não tinha para poder, de alguma forma, corresponder ao que o outro esperava de mim. Isso é desconstrução. Só um exemplozinho de como a gente se constrói. Examinando minuciosamente todas as possibilidades que a gente tem. Como que a gente se desconstrói? Sem mesmo ter respeito pelo que é possível e impossível em você, você corresponde ao que o outro espera. Aí fica uma falsa coragem. Fica um sentimento revestindo, um sentimento que não é nem justo, revestindo uma verdade que para você está sendo doída. Essa semana eu falei sobre isso. Eu tenho tido medo, muito medo, dos discursos que nos encorajam, mas que não preparam a nossa coragem antes. É fracasso na certa. Tanta gente vendendo felicidade, tanta gente se sentindo pronto para colocar todo mundo para gritar, como se nós fôssemos um bando de animais que são facilmente domesticados pelo grito, como se o grito pudesse ser um causador de força dentro de mim. Não, eu posso gritar de desespero e aparentemente parecer uma coragem. Eu tenho tido medo dessa onda que prevalece nas redes sociais. Já até conversei muito com Ziza sobre isso. De pessoas que não têm, de pessoas que vendem soluções sem terem antes aplicado aquelas soluções na própria vida. Gente vendendo sucesso profissional, sucesso financeiro, porque está falido, precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Precisa ganhar dinheiro de alguma forma, aí vai vender fórmulas de como ganhar dinheiro. É uma contradição na raiz. Uma pessoa que você sabe que é desequilibrada, que você percebe na figura que ali há uma desordem emocional, porque isso se manifesta em nós, a organização emocional, ela manda recados através do nosso corpo. O tempo todo você percebe onde está um ser humano equilibrado. Você tem sensibilidade para isso.
Você percebe a sua intuição. Por quê? O equilíbrio interior, a pessoa que mora em si, que está de fato no eixo, a primeira coisa, ela não tem necessidade de fazer propaganda de si. Se por acaso ela repercute, é porque ela acontece espontaneamente. Toda pessoa que tem necessidade de fazer propaganda de si, ali pode haver um desajuste muito grave. Quando a pessoa não sabe, não convive bem com o fato de nunca estar em primeiro lugar, ali está um desajuste emocional, porque nós não temos nem energia, não temos nem tempo para sermos em primeiro lugar o tempo todo. É um fardo em toda a área profissional, quando a pessoa cisma em algum momento da vida que ela é a última bolacha do pacote e ela vive se esfarinhando, mas querendo morrer sendo a última bolacha do pacote. Nós temos assistido uma série que chama The Crown, que é a história da Rainha Elizabeth. Eu não sei o que você pensa da monarquia e não me interessa neste momento. Não que não me interesse a sua opinião, não é isso não, pelo amor de Deus. Deus me livre. Não me interessa agora, não interessa neste momento o que nós pensamos da monarquia. O que eu só queria salientar, que há uma coisa naquela série que me chama muito a atenção e que me fez ver Rainha Elizabeth de uma outra forma, que é como aquela mulher nunca quis ser a rainha. Ela só queria ser a mãe dos filhos dela. Ela queria ser a esposa do Philip. Ela lutou contra todo mundo para poder ter o direito de casar com aquele homem. O pai dela nem era para ser o rei, ela nem estava na linha sucessória, era o tio dela. Um cara que, diante da impossibilidade de casar a coroa, não a coroa que ele namorava, a coroa, com a coroa que ele arrumou, impossibilitado porque era incompatível, ali aquela família tradicional não aceitava a mulher que ele quis, ele resolveu abdicar. Ele não quis a responsabilidade da coroa, de ser o símbolo máximo, inclusive da igreja anglicana, porque ali, abaixo de Deus vem a rainha, abaixo de Deus vem o rei. Na igreja anglicana não é o Papa, nós é que temos o Papa. Ele não quis essa responsabilidade porque ele tinha uma incompatibilidade moral, consequentemente, abrindo mão de não ser o rei, quem vai ser? O pai da Elizabeth. O pai da Elizabeth morre, fica para ela. E boa parte da sua vida foi justamente lutar entre o dever e o desejo. Quantas vezes aquela mulher passou por cima dos seus desejos pessoais por causa de um dever que ela considerava um valor? Eu preciso ser a rainha, ela pensava. E isso na cabeça dela não existia vaidade, existia serviço. Eu preciso servir bem o meu povo, pelo menos é a construção que a série nos passa, e acaba ficando uma figura muito positiva que a gente aprende até a admirar e ver com outros olhos. Na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Quantas vezes você também estava no lugar que você não tinha escolhido? Dividida entre o desejo de estar em outro lugar, mas no dever de realizar aquele momento. Eu também não escolheria estar em muitos momentos da minha vida, e eu precisei estar. Eu escolheria não viver muitos dos embates que eu precisei enfrentar, mas eu precisei estar. Porque e a abelha voltou. Se eu não vivesse aqueles embates, se eu não vivesse aqueles enfrentamentos, eu não teria o direito de estar aqui. Então, o equilíbrio emocional você vai identificar quando a pessoa conseguiu articular bem os deveres e os seus desejos. Sim, minha gente, não sejamos infantis. Nem sempre nós teremos condições de fazer prevalecer o que a gente quer, mas vai prevalecer o que a gente deve. Eu sei que muitos de nós não escolheríamos cuidar
das nossas pessoas mais velhas. Nossa, nós temos muitas justificativas para isso. A minha vida é corrida demais, eu não tenho tempo. Quantos de nós, para nos livrar das pessoas que criaram a gente, para as pessoas que se dedicaram a nós, a gente cria uma série de argumentos lógicos, tudo porque a gente quer fugir do dever. Há um momento, minha gente, que só os grandes emocionalmente sabem optar pelo dever. Os imaturos ficarão eternamente correndo atrás do que querem. E por isso que esses discursos mentirosos hoje em dia só estão sendo feitos porque as pessoas estão imaturas emocionalmente, acreditando em qualquer bobagem que dizem para elas, se agarrando em qualquer discurso, por mais idiotizante que ele seja feito no grito, sem nenhuma lógica, sem nenhum respeito àquilo que é dever, àquilo que é dignidade, porque nós nascemos preparados para a dignidade, mas nem sempre chegamos a ela. Às vezes eu esqueço da dignidade que eu tenho e eu vou vivendo de um jeito absolutamente contrário ao que a minha dignidade me pede. E a minha dignidade me pede justamente isso: concilie o que você quer com aquilo que você deve. Não existe nenhuma possibilidade de equilíbrio emocional se você não faz a equalização do dever e o desejo. E por que às vezes a gente está tão cansado, tão necessitado de viver isso que Jesus está propondo hoje? Porque nós vamos à torta e à direito, fazendo escolhas que nem sempre são as melhores, às vezes ouvindo demais o que a gente quer, ainda que o que a gente quer não tem nada a ver com o que a gente precise. Quantas vezes? Às vezes eu encontro pessoas que falam: Deus não faz nada do que eu peço. Que bom, que ótimo, que Ele continua sendo Deus, e Ele sabe que você continua sendo imaturo, pedindo a Ele o que você nem teria o direito de pedir. Eu tenho uma regra de vida, sabe? Eu conheço muita gente, e às vezes as pessoas acham que porque eu conheço, eu vou ficar fazendo ponte para pedir as coisas. E eu tenho pavor disso. Tenho pavor disso. Não gosto que façam comigo, não gosto de fazer com os outros. A não ser que seja uma situação que de fato eu analisei que não é vaidade do outro, é de fato uma necessidade que ele tem de passar por aquela pessoa. E se eu posso fazer a ponte, eu faço. Agora, uma vaidade qualquer, não. E eu tenho uma regra para mim. Há coisas que não é a Ziza que tem que me dizer não. Sou eu que não tenho de pedir. Eu não posso lhe passar o constrangimento de ter que me dizer alguma coisa que eu não tinha o direito de lhe pedir. Eu não posso lhe constrangir em me dizer não, lhe pedindo alguma coisa que eu sei que eu não tinha o direito de pedir. Nós esquecemos tudo isso. Hoje, quando São Paulo fala da diferença entre os frutos do Espírito e os frutos da carne, eu sei que às vezes a primeira coisa que você vê é a zona boêmia e os frutos da carne, a putaria. Os frutos do Espírito, você já imagina aquele monte de gente chata lá rezando, com os véus na cabeça? Não, esqueça isso. Vamos para um lugar mais comum, onde de fato a gente frequenta. Fruto da carne é futilidade do dia a dia, é o que a gente escolhe ler. Nossa, você viu o vídeo que a fulana de tal fez falando da traição do marido? Que absurdo, eu vou lá comentar. Vagabundo, escrevo lá. Ou então ponho espaçado, escrotar, com perdão da palavra. É assim que nós estamos vivendo. Morra. Nojo de você. Ou então faz um textão moralista deste tamanho, dizendo tudo que ela mesma não vive. Isso é fruto da carne. Quando você é puxado por um cordãozinho que faz trazer o que você tem de mais fútil. O que eu tenho a ver com a separação da fulana de tal, da traição do fulano de tal, com fulano de tal, com isso, com aquilo? O que isso diz respeito a mim? Ou fulano de tal postou uma foto e está acima do peso. Eu vou lá com perfil anônimo, vou falar que ela está gorda. Isso é fruto da carne. Estou dando exemplos bem claros do que a gente vê todo dia. Eu tenho um espírito de porco, tadinho, tenho até medo de falar mal dos porcos.
Porque o porco ainda tem, né? Tem lá a sua coerência com aquilo que ele é. E às vezes a gente chama espírito de porco para pessoas que fica fuçando para trazer sujeira à tona, né? Eu tenho lá no meu Instagram e algumas pessoas ficam batendo boca com ele. É um hater, é sempre o mesmo. Ou ele põe o nome de canibal, ele põe o nome de Reginaldo, ele põe o nome de não sei o quê. E ele cria dois. Ele cria uma amiguinha dele que é mulher para ficar batendo boca com os seguidores. Ele vem, fala mal de mim, aí fica falando mal das pessoas, insultando as pessoas. E ele cria vários perfis todo dia. Eu fico pensando, gente, que vida infeliz deve ter essa pessoa. Você já viu o trabalho que dá a criar um perfil no Instagram? Você tem que criar um e-mail, você tem que criar não sei o quê, tem que dar informação. Imagina o tanto que ele mente o tempo todo para o próprio celular dele, porque ele tem necessidade de vir falar mal de alguém. Aí ele vai bater boca com as pessoas, porque ele tem satisfação, ele se sente vivo, mesmo ele não mostrando o rosto, mesmo ele colocando uma outra figura, mas no fundo ele sabe que o humilhado é ele. No fundo ele sabe que a vida horrorosa, quem está vivendo é ele que está fazendo a pior escolha. Que enquanto as pessoas estão ali se divertindo com uma postagem às vezes engraçada, vem e comenta alguma coisa, ele escolhe vir derramar o vinagre dele. Eu fico pensando como deve ser triste ser essa pessoa. Por isso que eu nem discuto, eu vou lá, apenas bloqueio, retiro ele do meio. Ele vem oferecer. Ontem ele ofendeu a Mariana Belém, como Mariana Belém não sabe ficar calada, tadinha. Ela foi e começou a bater boca. Mal sabia ela que aquilo é um fake, que já fez mais de 300 mil perfis para vir atacar os meus seguidores. É disso que eu estou falando. A internet faz uma diferença direitinho. Ela estabelece exatamente uma linha imaginária entre aqueles que constroem o céu e aqueles que constroem o inferno. Aqueles que podem oferecer os frutos do Espírito, aqueles que podem oferecer os frutos da carne. A carne é movida pela inveja. Vai ver essa pessoa tem uma admiração por mim, incubada, e ela não sabe manifestar, então ela vai lá e fica instigando. Os frutos da carne se manifestam através da inveja, através da arrogância, através da insegurança, da futilidade. Tá, mas eu não me retiro desse contexto. Eu também corro o risco de fazer a mesma coisa. Tenho aqui 20 milhões, quase 21 milhões de seguidores no Instagram. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho a responsabilidade de escolher o que eu quero oferecer a essas pessoas. É um fruto da carne ou é um fruto do Espírito? Minha gente, até quando a gente faz rir alguém, nós estamos provocando fruto do Espírito. Porque o rir, quando não ofende ninguém, e você que me acompanha sabe direitinho, quando eu não percebo que aquele vídeo tem uma ofensa a algum grupo, a alguém, eu faço questão de apagar tão logo eu vejo o primeiro comentário, que de fato eu vejo que faz sentido. Não é o tal do mimimi, o mimimi é chato, mas às vezes as pessoas têm razão quando dizem, padre, isso não é engraçado. E eu não quero. Eu não quero provocar absolutamente nada em vocês que me seguem que não faça bem ao coração de vocês. Eu quero só os frutos do Espírito, porque essa é a minha luta todo dia. Todos os dias eu preciso escolher quais são os frutos que eu vou alimentar. O Daniel na vida dele, a Cidinha na vida dela, o Douglas, todos nós. Lá no anonimato. É no anonimato que a personalidade se estabelece. Não é publicamente. Aquilo que eu estou manifestando publicamente pode ser até uma construção mentirosa daquilo que eu estou por trás alimentando. Mas de fato, eu sou um homem de muitos defeitos, muitos, mas muitos mesmo. Mas se tem uma coisa que nessa vida eu me comprometi desde o primeiro momento que eu cheguei ao mundo eu não quero passar pela vida das pessoas fazendo mal a elas. Eu posso até não passar. Eu posso até escolher ficar de fora, mas se eu tiver que entrar na história de alguém, se eu tiver que passar pela vida de alguém, que seja para fazer o bem, que seja para edificar. Minha gente, o nosso cansaço, ao que Jesus se refere hoje, está muito associado ao que nós estamos escolhendo.
Porque nada pode nos cansar mais do que quando nós fazemos escolhas que fragilizam a nossa identidade. Quando nós fazemos escolhas que nos fazem ficar o tempo todo no que a gente quer e não no que a gente deve. E também é pecaminoso quando nós só fazemos escolhas no que devemos, quando a gente transforma a nossa vida num fardo de eternas responsabilidades que nós neuroticamente alimentamos. É por isso que é preciso ter muita saúde emocional, porque quando nós estamos neuróticos, doentes da cabeça, ou nós interpretamos tudo como possibilidade que nós queremos, ou nós interpretamos tudo como um dever inevitável que precisamos cumprir. Pode observar, às vezes na neurose está justamente o eterno fardo daquela responsabilidade que nunca termina. Identificou em algum momento da vida que a vida é fardo, a vida é peso. Eu vivo só para fazer a vontade dos outros, eu vivo só para ser o capacho de todo mundo. Não há espaço para a minha realização, não há espaço para eu tirar um desejo da gaveta. Isso é tão pecaminoso quanto aquele que só vive para realizar as suas vontades. Esses opostos são pecaminosos. O laissez-faire deixa tudo, está tudo livre. Eu só faço o que eu quero. Não existe regra de dever na minha vida. Isso é pecaminoso, isso é doentio. Mas o outro lado da ponta também é. Eu só faço o que deve. Olha para a minha cara de Nossa Senhora das Dores. Eu sou a vida inteira aquele que sofre. Então é aqui, ó. É neste ponto. O caminho do meio será sempre o mais difícil, mas é o caminho do meio que nos leva até Deus. Eu tenho que me equilibrar entre aquilo que eu quero, entre aquilo que eu devo, e estabelecer um equilíbrio que me faz muito conscientemente andar em busca de tudo isso. E aqui, nós não somos esses motivadores que ficam aí gritando, fazendo curso para isso, para aquilo, para você ficar bom como falar com as pessoas, para você desenvolver isso, para você desenvolver... Não, aqui nós estamos oferecendo mística, aqui nós estamos oferecendo espiritualidade, que é um caminho que não é possível ser feito sem esforços, mas também com muitas satisfações, porque Deus nos consola. Coragem. Quando eu falo coragem, eu estou dando uma fórmula mágica. Não adianta nada você falar para mim assim, Maria caiu ali, e você diz para mim, coragem, vai lá cuidar dela. Se eu tivesse a medicina, tudo bem, eu teria coragem. O que me autoriza é o conhecimento. Por trás de toda a coragem há conhecimento. O que me faz ter coragem de ir lá operar uma pessoa, cortar a sua carne, identificar o que está acontecendo lá dentro, é o tanto de anos que eu estudei, das noites em claros que eu passei para ser médico. A coragem do médico está intimamente associada ao conhecimento que ele tem. O advogado a mesma coisa. Vai lá, coragem, você é capaz. Tantas vezes eu escuto isso. Que bobagem, capaz de quê? Capaz de falar merda? De ir lá e passar vergonha? Não sabendo que era capaz, foi lá e passou vergonha. Fuja desses discursos, você é capaz, você pode tudo, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é um discurso ilusório. Nós só somos capazes por aquilo, naquilo que nós nos dedicamos. Que conversa fiada. Você é capaz de tudo, ninguém pode te segurar. Pode sim. Basta você ser um desequilibrado emocional e todo mundo te segura, você não vai a lugar nenhum. Agora, capacite-se para ver a coragem lá no fundo, te sustentando do início ao fim. É o que eu falei. Por que o advogado tem coragem de enfrentar um processo, de defender ou de acusar alguém? Porque ele conhece a lei, ele estudou aquele caso. O que faz ele ir para o fórum estabelecer uma audiência é a competência que ele tem. Coragem não existe sem competência. Coragem não existe sem conhecimento. Eu falo para a Tequinha, eu vou trazer uns amigos para almoçar aqui, sem problema. Eu me tremeria todo. Se eu tivesse que fazer o almoço.
por mais que eu saiba mexer nas panelas, eu não tenho competência para calcular quanto que eu tenho que fazer para cada pessoa. Ela faz porque ela tem competência, ela tem conhecimento, por isso ela tem coragem, por isso ela não treme nas bases. Não treme nas bases. Pegue todas as dimensões da vida, minha gente, e você vai ver que a coragem só é possível a quem se preparou. A coragem só é possível a quem se preparou. Mas e o evangelho de hoje, Padre Fábio? É para os que não se prepararam e estão cansados de não estarem preparados. Porque Deus nunca nos joga fora. Pode ser que meu discurso ficou até um pouco inflamado, como se eu tivesse com um pouco de raiva. Não. Eu falo para mim, viu? Se eu falo um pouco mais alto é porque eu preciso ouvir mais. E eu não tenho dúvida de que aquilo que serve para mim serve para você também, porque nós somos todos iguais. Quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque mesmo quando a gente se protege com o conhecimento, quando a gente busca, quando a gente se equilibra entre o querer e o dever, nós ficamos cansados. A vida não é um jogo que você tem domínio de todas as suas fases. E às vezes nós perdemos. Às vezes nós perdemos a partida. Às vezes nós perdemos. E é tão difícil você ter de reconhecer que você perdeu. Que por mais que você tenha tentado articular as peças da maneira como você achava que seria o certo, não deu certo, não foi. E você precisa lidar com aquele resultado ruim. Você precisa lidar com aquele resultado que não lhe faz feliz. A minha vida é encontrar essas pessoas, minha gente. Dificilmente uma pessoa procura um padre para contar uma alegria. Dificilmente nós somos procurados porque alguém está feliz. Nossa, eu estou tão feliz, vou lá no padre hoje. Geralmente é o contrário. Nossa, eu estou tão triste hoje, vou lá. E nós também ficamos. Quem cuida dos que cuidam? Às vezes eu também gostaria de ir a algum lugar. Às vezes eu também gostaria de dizer a alguém o que pesa em mim, o que é difícil para mim. Às vezes a vida não deu certo. Por mais que eu tenha calculado, por mais que eu tenha achado que poderia ser, deu. O resultado não foi o que eu queria. Às vezes você vive isso. Ainda ontem na aula que eu fazia lá para os médicos e cuidadores, eu falava justamente disso. Morrer requer tanta coragem. Eu escrevi um livro que chama-se A Hora da Essência, que é uma mulher que sabe que vai morrer. E a primeira frase que ela diz para abrir o livro é essa: não me engano, até para morrer a vida nos pede competência. É tão difícil morrer. É tão difícil viver o processo do morrer. É tão difícil você se despedir de alguém que morreu. Às vezes nós precisamos perdoar o outro porque ele foi antes da gente. Às vezes nós precisamos perdoar os nossos mortos. O nosso limite é tão grande que às vezes a gente não entende por que o outro foi embora da nossa vida. Eu culpo a Deus, eu grito com Deus. Não, na verdade você está gritando com quem foi embora. Você até usa a figura de Deus. Você não está falando com Deus. O seu desespero, a sua ira é com quem foi embora antes de você, com quem você achou injusto ter que lhe deixar nessa vida. O filho que morreu de maneira trágica. Quantas mães eu encontro pela vida fora porque precisam perdoar os seus filhos que morreram e ainda não entenderam até hoje, que ainda não viraram a chave da solução, porque elas ainda estão presas num rancor com o filho, que parece amor isso, parece saudade, parece tristeza, mas no fundo é um rancor, porque o outro foi embora. Então nós,
Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente construa essa coragem, em alguns momentos da vida nós nos percebemos absolutamente inatos. E a gente esquece tudo que a gente sabe, e a gente esquece tudo que a gente aprendeu, porque quando o sofrimento nos visita, ele nos faz esquecer tudo o que a gente sabe. Tanto é que é por isso que a gente precisa ter alguém do nosso lado, que segure a nossa mão, que nos diga alguma coisa assim. Calma, calma, isso vai passar. Daqui a pouco as coisas se ajeitam. Daqui a pouco a gente corrige. Quem sabe existem coisas que você pode refazer, outras você vai identificar que não é possível mais refazer. Mas tenha tranquilidade, tenha serenidade. Eu acho que é justamente isso que Jesus faz. Quando em oração nós buscamos por Ele no momento da nossa dúvida, da nossa dor, da nossa dúvida. É como se Ele colocasse a gente no colo e fizesse aquele carinho que às vezes a gente precisa. Porque às vezes nós ficamos crescidos por fora, mas as nossas necessidades são tão infantis ainda. Ainda ontem, né, nós vimos na televisão umas imagens de alguns idosos de um asilo. Algumas senhorinhas já vivendo talvez as últimas fases da vida, com as suas bonequinhas no colo. Eu me lembrei da minha mãe assim. Como minha mãe nunca pôde ter boneca quando ela era criança, uma das primeiras coisas que eu quis dar para ela quando eu tive condições financeiras foi uma bonequinha. E ela ficou tão feliz que eu queria ver aquela felicidade sempre. Aí eu sempre dou bonecas à minha mãe. E ela age como se fosse criança, porque ela tem ciúme das bonecas. Ela não quer que as netinhas dela, ela deixe pegar, mas sob supervisão. Uma vez a Cristiane disse que ela foi para o shopping e ela fez questão de levar a bonequinha no colo. Sim, a gente é grande, a gente é comprido, a gente cresceu por fora, mas às vezes, dentro, nós somos ainda muito necessitados de cuidados. Às vezes você aí com esse aspecto de pronto, né? Com esse aspecto de que ajuda todo mundo, de que está sempre pronto, você é o necessitado nessa hora. E quem cuida de você? Quem lhe pergunta? Quem lhe assessora? Quem lhe põe no colo? Emocionalmente falando. É disso que nós estamos falando. Sim, fica o aviso para todos nós, para que a gente não se perca nos frutos da carne que nos fragilizam, para que a gente cultive os frutos do Espírito, que são os frutos elevados, como eu falava do Hélio Petros, que eleva meu espírito, com as suas obras, com a sua arte, com a literatura que eu leio, com a oração que eu faço, com a música bonita que eu escuto. Isso é tudo fruto do Espírito. Conhecimento é fruto do Espírito. Por isso que o conhecimento é a fonte de toda a coragem. Volto a dizer, tenho coragem porque eu sei fazer. Mesmo assim, às vezes, vendo tudo isso, eu estou ali, fraquejando, com dificuldade de ir, com dificuldade de prosseguir. A minha querida Sueli Façanha, um dos maiores nomes, uma das mais bonitas vozes da música católica, gravou uma música sobre isso. Eu acho que é do Nicodemos, não é? Não sei. Deve ser. Ele escreve essas coisas lindas, que diz mais ou menos assim: as mãos desfalecidas fortalecei, os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm um coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. A gente gostaria de cantar para você, né?
fortificar as mãos desfalecidas, fortalecer os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado, tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Esse evangelho para mim é um consolo essa semana. Tive uma semana difícil, doída, sofrida, por motivos passados, por motivos presentes. Quando a gente sofre, quando a gente fica doído, é como se um novelo de lã caísse das nossas mãos e ele se desenrola. Puxa coisas antigas que a gente achava que já estavam resolvidas, e não. E hoje, eu confesso para você, até falei com um amigo meu antes de começar, acho que a missa hoje vai ser difícil para mim. E Deus me surpreende, porque eu vim com coragem, mas eu não vim inteiro. Eu vim com coragem por quê? Porque eu sei celebrar a missa. Eu tenho conhecimento. Saberia dizer alguma coisa sobre o Evangelho? Eu não estava ansioso. Mas quando a gente emocionalmente está quebrado, a coragem vacila. Né? Se eu pudesse continuar deitadinho na minha cama hoje, eu teria escolhido ficar. Mas aí a gente se levanta e aí a gente percebe que o Evangelho parece que foi especialmente preparado para nós. Se isso é para mim, é para você também. É para o Douglas, é para a Ziza. Que todos nós, mesmo, volto a dizer, que tenhamos feito bem o dever de casa ou que não tenhamos feito o dever de casa, estamos todos no mesmo lugar, porque quando a gente fica enfraquecido, fragilizado, nós somos todos iguais. E é bom que a gente tenha essa coragem de dizer: hoje eu preciso ser levado ao colo, hoje eu preciso ser consolado. Eu que já consolei a tantos, hoje preciso ser consolado. Eu que já cuidei de tantos, hoje preciso ser cuidado. Por que você tem dificuldade de reconhecer isso? Por que você fica sempre no extremo do dever e não tem coragem de dizer alguma coisa que você quer? É tão pouco. Viva os enfrentamentos que lhe proporcionarão o amadurecimento da coragem. Às vezes esses encorajamentos são dentro de casa. Olha aqui, vamos fazer o seguinte: eu sou a mãe de vocês, vocês estão acostumados que eu faça tudo o tempo todo, vamos mudar um pouco essa regra. É a regra da cooperação a partir de agora. Sujou, lava. Sujou, limpa. Estou cansada. Ou então inverta a ordem. Viu que seu menino está lá sentado no sofá? Deite você no colo dele. Você já não fez tanto isso por ele? Quantas vezes você também já pôs o seu filho no colo e falou: filho, não chora. Talvez seja a hora dele perceber que ele tem condições de consolar a mãe dele. Você sabe que foi um dos pontos de maior amadurecimento na minha vida. Eu era menino e eu já tinha o hábito de consolar a minha mãe. A gente sempre tinha o hábito de cultivar a horta em casa. E eu era o companheiro da minha mãe, porque existia uma diferença grande entre os meus irmãos e eu. Eu era o caçula, era a rapa do tacho, como minha mãe sempre disse. E nos momentos mais difíceis do alcoolismo do meu pai, de tantas coisas difíceis que aconteciam com os meus irmãos, era eu que ficava com a minha mãe. Eu me lembro, minha gente, que ia chegando sexta-feira, o meu coração já ficava pesado, que eu tinha medo do fim de semana. Até hoje eu sou um pouco assim. Eu tenho medo do fim de semana. E depois de um fim de semana caótico, tristíssimo, estávamos nós dois. Logo de manhã, era um período de férias, eu me lembro, julho. Nós estávamos com uma sementeira de alface que a gente tinha preparado as sementes
estava na hora de mudar as mudas para o canteiro. E nós dois ali, juntos, fazendo aquilo, sem dizer uma palavra. E eu só vi as lágrimas dela descendo, correndo, salgando o chão. Ela não falava nada, ali de cócoras, como eu estava na frente dela. Pegava as mudinhas, colocava. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz um discurso evangélico. Tanto é que eu nunca me esqueci do que eu falei. Eu virei e falei assim: mãe, eu acho que nós somos igual a essas mudinhas. De vez em quando Deus muda a gente de lugar. Que se a gente insistir em ficar aqui, a gente morre sufocado com as outras. Não é assim? A regra das mudas. E ela só fez assim, olhou para mim e falou assim: é verdade, meu filho. Foi a única coisa que nós falamos um para o outro enquanto nós fazíamos o nosso trabalho. O resto era o choro dela e meu. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Chega um momento que a gente tem que mudar. Chega um momento que a gente tem que ir para um outro lado. Que a gente precisa aceitar a transformação. Não é como a gente quer, mas é como deve ser. E há tanta paz nisso. A muda sofre tanto quando nós tiramos ela da sementeira, né, Maria? Você que trabalha com o chão, sabe disso. Mas depois que ela confia no novo lugar, não estou dizendo que você tem que sair da sua casa, que você tem que mudar. Não estou falando disso não. Às vezes a gente precisa se transplantar do mesmo lugar. É no mesmo lugar. No mesmo solo. Esse é o solo da minha realização humana. Mas às vezes eu esteja plantado no lugar errado, da forma errada. Então é um pequeno movimento de transformação e eu cresço, eu floresço e o mais bonito, eu alimento depois. Portanto, coragem. Não aquela coragem dos que gritam, mas a coragem dos que sopram o seu ouvido e dizem: presta atenção no que você precisa mudar hoje na sua vida, para que você volte a florescer e você volte a crescer. Fortificai as mãos desfalecidas, fortalecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, eis o vosso Deus. Nos ajude a transpor o que precisa ser transposto, nos ajude a nutrir o que precisa ser nutrido, regar o que precisa ser regado
e conhecer o que precisa ser conhecido. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bendito seja esse Deus do universo, pelo pão que nos apresentamos por outro trabalho humano que fazemos hoje. Elevo meu Seja Deus para sempre. elevo as minhas Possa, Senhor, o nosso sacrifício ter meu oferecido olhar, e vos agrade. minha voz, a ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a nossa honra, para o nosso bem, de todas as vezes. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que nos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa A salvação. verdade é justa e necessária, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Bendito seja Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Cordeiro de Deus, Que tirais a pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para serem o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, de quem desejo agora, nos mande palavra e execução. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando
desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiada em ti. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, por esse conselho. Obrigado porque nos concedeis neste dia, mais uma vez, sinais de fidelidade e de amor, que nos encorajam a chegar até vós, diante de vós, e derramar os nossos cansaços, os nossos medos, as nossas inseguranças. De maneira especial hoje as nossas dúvidas. Às vezes a dúvida está impossibilitando a coragem. Às vezes nós precisamos conhecer para termos coragem. E hoje nós queremos nos pedir, Senhor, que nos concedeis a graça do esclarecimento, do conhecimento da verdade, da libertação que a verdade nos traz. Com o exercício de autoconhecimento, chegar ao centro da nossa verdade, Senhor. Por que estamos tão cansados? Concedei-nos saber, Senhor, por que estamos tão cansados? Por que estamos tão esgotados, tão exauridos? Concedei-nos chegar ao motivo de tudo isso. E concedei-nos a sabedoria de alterar. Da mesma forma como um dia o Senhor me permitiu aconselhar a minha mãe a rezar com ela, transplantando mudas de alface. Concedei-nos a graça de saber o que precisamos transplantar. O que de nós hoje, qual é a parte do nosso coração, da nossa vida, que hoje merece um solo novo. Um solo preparado por vós. Uma terra prometida, nova, onde nós tenhamos condições de crescer e florescer, Senhor. Concedei-nos a graça de vislumbrar este novo território, um território existencial onde nós podemos ser novos de novo.
esquecer tudo que nos fatigou, Senhor, superar todos os caminhos que foram errados, a não permitir que nenhuma culpa se estabeleça dentro de nós, a arrancar dos nossos corações todo e qualquer sentimento de fracasso, que porventura hoje venham obscurecer o desejo de uma vida nova. Concedei-nos, Senhor, nesta manhã, alimentados pela vossa Eucaristia, pela vossa palavra, a proeza de imaginar-nos novos, de conceber para nós mesmos um novo projeto de vida, que congregue com mais amor as pessoas que nós amamos, que congregue com mais fidelidade as pessoas que nós escolhemos. Renovai dentro das nossas famílias, Senhor, o vínculo da fidelidade que a traição fez cair por terra. Retirai dos nossos corações a desconfiança eterna que a traição nos trouxe. Concedei-nos reestabelecer a confiança nos que amamos, Senhor. Concedei-nos viver a harmonia, o equilíbrio, a vida emocional equilibrada, Senhor. Concedei-nos a graça do caminho do meio. Nunca os extremos de só viver em torno do que queremos e também não só viver em torno do que devemos, mas o equilíbrio, Senhor, o caminho do meio. Solo novo que só a verdade constrói. Solo novo que só a verdade constrói. Tudo novo. Novos ares contigo, Novos ares, Senhor, novos ares mais livres, mais limpos, mais sóbrios, mais puros, mais simples, mais simples, verdadeiros, viva onde sejamos nós, sem mentira, Senhor, nenhuma mentira, só o que somos, só me basta, só o que podemos, só o que temos, só o que temos. só nosso tudo. Recebe, Senhor, nosso tudo. Obrigado, Senhor, por ter fortalecido a tantos de nós nesse dia, através dessa Eucaristia, concedido-nos a graça de uma restauração emocional, arrancando de nós todo o cansaço, todo o medo, toda insegurança, todo resquício de dor, de morte, de perda. Obrigado, Senhor, pelo novo tempo que o Senhor nos traz. Novo tempo, Novo tempo, novo tempo, novo tempo, novas horas, tudo novo, com pés novos, no descalços, chão novo. mais livres, mais Senhor. soltos, mais simples, Obrigado, Senhor. sendo só Obrigado, gente. Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Desça nós. sobre nós, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.